Alô pessoal, tudo bem? Professor Cláudio por aqui. Olha só, nessa aula nós vamos falar sobre divisão com números naturais. Só recapitulando, nós já falamos sobre o nosso sistema de numeração decimal, aí nós entramos na adição de números naturais, na subtração, na multiplicação e agora nós vamos falar sobre divisão com números naturais. Nessa aula nós vamos falar sobre divisão exata. Depois nós vamos passar alguns exercícios para vocês fazerem e em seguida eu vou falar sobre a divisão não exata, onde eu apresento a relação fundamental da divisão. E aí nós estamos terminando uma primeira parte, onde nós já vimos todas as operações. Na verdade, está faltando potenciação. Depois que nós passarmos por potenciação, nós vamos fazer alguns simulados. Eu vou trazer para vocês alguns simulados para vocês fazerem, depois nós vamos corrigir, envolvendo essas operações: adição, multiplicação, divisão e potenciação. Lógico, isso dentro de um contexto. Aqui nós estamos vendo questões de fixação para vocês entenderem o conteúdo. Mas o mais importante é que vocês façam as questões de concurso. E aí, para vocês começarem a se familiarizarem mais com essas bancas que vão fazer os concursos do IBGE, por exemplo. Então vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa aula sobre divisão com números naturais. Olha só, nós temos aqui a divisão com números naturais. E como eu já falei, nós vamos começar com divisão exata. Aqui eu já preparei uma divisão. Nós vamos utilizar o algoritmo da divisão. E mais embaixo, nessa mesma aula, eu vou falar um pouco sobre como realizar essas divisões. A maioria das pessoas acham que sabem fazer isso aqui. Tá, tudo bem. Algumas divisões elas são mais fáceis, outras nem tanto. Essa coisa de você colocar um zero aqui, colocar um zero aqui, tem gente que faz, mas não sabe o que está fazendo. Hoje nós vamos entender um pouco sobre tudo isso. Mas vamos lá. Olha só, para começar, eu tenho aqui 270 e quero dividir por 6. Para começar, esse cara aqui, ele tem um nome. Nós vamos chamar ele de dividendo. Esse número que está aqui, nós vamos chamar de divisor. E o resultado nós vamos colocar aqui, que nós vamos chamar de quociente. Aqui embaixo, nós vamos colocar o nosso resto. Como nós estamos trabalhando aqui com divisão exata, o nosso resto será igual a zero. Vamos lá. Como que eu começo isso aqui? Eu tenho que começar por aqui, ó. Eu tenho que fazer a seguinte pergunta. 2 dá para dividir por 6? Se 2 não dá para dividir por 6, então eu vou ter que agregar aqui o 27. 27 dá para dividir por 6? Sim. Ah, mas talvez não dê uma divisão exata. Mas tudo bem. O que importa é que esse número que você formar aqui tem que ser maior ou igual a esse. Por exemplo, o 2, quando a gente começa aqui com 2, o 2 não é maior que o 6. Então, por isso que a gente pegou o 27. O 27 é maior que o 6. Agora, quando eu divido um número por 6, eu tenho que ter em mente a tabuada do 6, que eu vou explicar lá no nosso algoritmo da divisão mais embaixo. Mas, por enquanto, vamos lá. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Eu procuro um que chega mais perto de 27 ou igual a 27. Não pode passar de 27. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 4 aqui. Porque 6 vezes 4 é igual a 24. E 7 menos 4 é 3. Aqui vai dar 0. Veja que nós temos um 0 aqui no dividendo. Então, vamos descê-lo. Toda vez que eu desço um número aqui do dividendo aqui para o resto, eu tenho que realizar a divisão. 6 vezes quanto que dá 30? Vai ser o número 5. 6 vezes 5, 30. E 30 menos 30 é igual a 0. O que está acontecendo?
Esse cara aqui, ó, é o nosso resto. E esse cara aqui é o nosso resultado, mas eu também posso chamar de quociente. Então, esse é o algoritmo da divisão, e pelo que nós estamos vendo aqui, é divisão exata. Divisão exata significa que o teu resto é igual a zero. Mas tudo bem, eu dividi o 270 por 6. Mas qual é o significado disso? O que significa dividir 270 por 6 e tem quociente 45 e tem resto zero? Vamos lá, eu tenho duas situações aqui para a gente interpretar essa divisão de 270 por 6. A primeira, nós temos a noção de repartir uma quantidade em partes iguais. Eu tenho 270. Eu quero dividir o 270 em 6 partes iguais. Quanto que cada parte terá? Terá 45 unidades. Veja que o 270 pode ser transformado em uma adição de 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é o 6 aqui? É o meu divisor. Eu quero dividir o 270, por exemplo, para 6 pessoas. Eu tenho R$ 270 e quero dividir para 6 pessoas. Então, cada pessoa vai ficar com R$ 45. Ou seja, você divide o número em partes iguais. O teu divisor indica quantas partes serão divididas. O teu quociente indica a quantidade que cada pessoa vai ter. Cada uma dessas 6 partes foi dividida aqui em 45. Então, essa é a primeira ideia, de repartir uma quantidade, essa aqui, ó, em partes iguais. Agora, existe uma outra interpretação, que é quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Por exemplo, se eu pego 270 e divido por 6, eu quero saber quantas vezes o 6 cabe aqui dentro. Então, eu pego 270 e divido por 6. O 6 cabe 45 vezes dentro do 270. Então, se o 6 cabe 45 vezes dentro do 270, então eu posso transformar o 270 em 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 45 vezes. Já que o 6 cabe 45 vezes dentro do 270. Então, essas são duas interpretações que são muito, mas muito úteis para a gente resolver as questões de concurso. Por quê? Porque lá nas questões, raramente nós vamos encontrar uma situação assim, ó, isolada, onde eu tenho 270 e quero simplesmente dividir por 6. E aí você acha o quociente. Legal, isso é muito importante. Eu tenho que saber fazer a divisão. Mas isso aqui não é suficiente para a gente conseguir tirar uma boa nota numa prova de concurso público ou no vestibular. Por quê? Porque as questões de concurso, hoje, né, eu tô falando assim hoje porque há 40 anos atrás as questões eram mais diretas. As questões de concurso, de vestibular, eram um pouco mais diretas. Não tinha muita contextualização. E hoje nós temos. Nós vamos usar aqui o algoritmo da divisão. Tudo bem, mas tem que estar dentro de um contexto. É muito importante a interpretação. Então, a partir dessas duas interpretações, nós podemos chegar nas respostas que nós queremos. Não só nos exercícios que eu vou passar aqui, mas também nas questões de concurso público. Vamos lá, vamos dar sequência. Agora, eu quero falar para vocês, aqui com vocês, sobre o algoritmo da divisão. Vamos lá, eu trouxe aqui duas divisões para a gente fazer, para a gente entender. Porque vão existir lá dentro da plataforma para vocês resolverem algumas divisões. E as divisões, elas têm que ser resolvidas em um tempo. Então, vocês vão ter acesso a essas atividades. São testes rápidos, onde você vai ter que realizar divisões rapidamente e corretamente. Então, eu vou dar um tempo.
2 minutos, 3 minutos para vocês resolverem uma ou duas divisões. E para isso é importante que vocês resolvam corretamente e que vocês ganhem habilidade. Olha só, se eu quero dividir um número por 5, então eu tenho que saber a tabuada do 5. O que significa saber a tabuada do 5? Vamos colocar aqui, ó. Quando você pega a tua tabuada, o que você tem? Você tem o 5, tá pontinho, né? A gente tá bem grande já para botar vezes. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. E assim por diante. Essa tabuada, até onde eu lembro, né, de tabuada, nós vamos ter até o 5 vezes 10, que vai ser igual a 50. Então, quando eu divido um número por 5, eu tenho que ter em mente a tabuada do 5, inclusive o 5 vezes 0. Vamos lá, vamos dividir. Eu começo por aqui. Pela unidade, pela ordem que está mais à esquerda. No caso aqui, a terceira ordem, né? Ordem das centenas. O 5, dá para dividir por 5? Sim. Ou, você pode fazer a outra pergunta. O 5 é maior ou igual a 5? Sim. Se esse número aqui for maior ou igual a esse, você consegue fazer a divisão. Então, vamos lá. Eu tenho que dividir o 5 por 5. 5 vezes quanto que dá 5? Beleza, eu vou olhar para a minha tabuada. Ó, 5 vezes 1 é 5. Então, eu vou colocar 1 aqui. 5 vezes 1 é 5. E sobra 0. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o meu dividendo e eu tenho que descer o próximo algarismo. É o 2. Vamos descer o 2. Toda vez que você desce um algarismo aqui, para o resto, você tem que dividir. Coloca isso na sua mente. Toda vez que você descer um algarismo aqui, você tem que dividir. Ah, mas como assim? Como assim? 2 dividido por 5? Não dá. Espera aí, dá para dividir sim. Olha para a tua tabuada. Realmente, eu não posso colocar 1 aqui, porque 5 vezes 1 é 5. 2 menos 5? Impossível. 5 vezes 2 é 10. Não pode ser 10 aqui. Olha antes do 5, o que eu tenho? Eu tenho 0. 5 vezes 0? 0. E 2 menos 0? 2. Ah, professor, mas não deu nada aqui. Você botou um 0, 2 menos 0 deu 2. Olha aqui o que aconteceu. Eu tenho que dividir. 5 vezes 0 é 0. Se eu desci o 2 para cá, eu tenho que dividir. Não vai dar por 1, não vai dar por 2 e nem vai dar por 3, mas vai dar por 0. 5 vezes 0, 0. 2 menos 0, 2. Ótimo. Acabou o processo, né? Agora eu vou lá em cima e desço o próximo. Quem é o próximo? É o 0. Vamos descer o 0. 5 vezes quanto que dá 20? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, eu vou colocar o 4 aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Olhei para minha tabuada, resto 0. Tem mais alguma coisa para descer aqui no dividendo? Não. O resto é 0? Sim. Então, acabou a tua divisão. Mais uma vez, aqui nós temos o dividendo, aqui nós temos o divisor, aqui nós temos a nossa resposta, que é o nosso quociente. E aqui nós temos o nosso resto. Agora, vamos lá. Eu quero dividir 26.104 por 13. Mais uma vez, eu tenho que trabalhar com a tabuada do 13. Como é que começa a tabuada do 13? É 13 vezes 0. É 13 vezes 1. É 13 vezes 2. É 13 vezes 3. E assim por diante. 13 vezes 0 é 0. 13 vezes 1 é 13. 13 vezes 2, 26. E 13 vezes 3,
39. 13 vezes 4. Tanto faz. A gente pode, se precisar, a gente usa aqui. Mas essa é a tabuada do 13. Ah, mas não tem essa tabuada Não tem essa tabuada do 13 na minha tabuada. Tudo bem, eu sei que na minha época a tabuada ia só até 10. Só que aqui nós temos o 13, então eu tenho que saber a tabuada do 13, pelo menos os primeiros números. Vamos lá. O 2 é maior ou igual a 13? Não. Se esse número não é maior ou igual a esse, então eu não consigo dividir. Então eu vou pegar o 26. O 26 é maior ou igual a 13? Sim. Então eu consigo dividir. Aí eu vou olhar aqui. 13 vezes quanto que dá 26? 13 vezes 0? 13 vezes 1? Olha, 13 vezes 2. Certinho. Vou colocar 2 aqui, ó. 13 vezes 2, 26. Sobra 0. Que beleza, já resolvi aqui uma parte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, esse algarismo 1, e vou descer para o meu resto. Toda vez que você descer um algarismo, você tem que dividir. Vamos lá. Eu tenho 1 aqui. Você deve estar pensando, poxa, mas como assim eu vou dividir 1 por 13? Vamos olhar para a tabuada. 13 vezes 1 é 13. Não posso colocar 1 aqui. Porque 1 menos 13 não dá, né? Não é isso que o algoritmo está pedindo. Tem que ter um número menor que esse para subtrair. Então, eu vou colocar 13 vezes 0, que é 0. Vou colocar um 0 aqui, ó. 13 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. A gente subtraiu. Deu 1. Então, eu dividi. Toda vez que você descer um número, você tem que dividir. Agora, eu vou descer quem? Vou descer esse 0 aqui, ó. Não é isso? Ó, já desci o 1, vou descer o 0. 10. Eu tenho que dividir? Tenho. Toda vez que eu descer um algarismo, eu tenho que dividir. Mas, de novo, não dá para dividir. 13 vezes 1 é 13. Não dá. Mas 13 vezes 0 é 0. 13 vezes 0 é 0. 10 menos 0 é 10. Eu dividi. Olha, deu 200 aqui. Agora, o que eu faço? Eu desço 4. Vamos lá. 13 vezes quanto que dá 104? Não sei. Ah, tabuada aqui, ó. Parei no 3. Vamos pensar aqui, ó. 13 vezes 5, na minha opinião, 15, 65. Então é mais, né? 5 vai dar 10. Não, 10 dá... Não, não pode ser 10. 10 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 8, 3 vezes... Acho que dá 8. 8 vezes 3, 24, né? Sobe o 2, desce o 4. 8 vezes 1, 8 mais 2 que subiu, 10. Então, a minha conta deu exata. Então, o meu quociente é 2008. Certo? Então, nós vamos realizar mais algumas divisões. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso aqui, vamos lá. Faça um comentário e nós vamos continuar resolvendo até sanar essas dúvidas aí. Vamos dar sequência. Olha só, como eu falei no início do vídeo. Nós já trabalhamos com adição, com subtração, com multiplicação e agora nós estamos vendo divisão exata, por enquanto. Então, nada mais justo a gente ver expressões numéricas com as 4 operações. Quais são as operações? Acabei de falar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho uma primeira. Essas questões, elas são interessantes, porque elas estão caindo nas provas de concurso. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Sempre vamos fazer da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Só que agora eu tenho divisão aqui, eu tenho uma subtração, eu tenho uma adição, eu tenho uma multiplicação e tenho uma adição. Eu não posso fazer desordenadamente ou simplesmente só da esquerda para a direita. Existem algumas prioridades que nós vamos ver agora. Olha só. Atenção às prioridades. Primeiro, você vai fazer as multiplicações e as divisões. Aqui aparecer primeiro. Aparecer primeiro da esquerda para a direita. Vamos lá, vamos fazer isso?
Olha só, eu tenho 14 e quero dividir por 7. Isso, vai dar 2. Menos 1 adicionado. Aqui é um 3 vezes 8. Olha, na primeira etapa eu faço multiplicação e divisão, simultaneamente, as duas. Se nessa primeira linha nós temos divisão e multiplicação, então nós vamos fazer as duas. 14 dividido por 7 dá 2, repete o 1, adição, 3 vezes 8, 24, adicionado a 6. Acabaram as multiplicações e divisões, agora nós temos só subtração e adição, que é a segunda etapa. Ó. Você vai fazer as adições e as subtrações, aqui vier primeiro. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer com cautela. Ah, mas professor, eu já tenho habilidade. Tudo bem. Você pode fazer com a sua habilidade. Ah, mas eu sei fazer mais rápido. Cuidado. Cuidado para não fazer besteira. Não adianta fazer rápido e errar. É melhor você equilibrar isso. Faça com velocidade, mas também faça com segurança. O que eu vou fazer aqui? Ó? 2 menos 1, 1. Vou colocar adicionado a 24 e adicionado a 6. 1 mais 24, 25. Adicionado a 6. 25 mais 6, 31. E essa é a nossa resposta. Vamos lá, vamos para a última aqui. Olha só, o que eu tenho aqui para vocês? Eu tenho uma expressãozinha um pouco maior. Só que agora, ao contrário dessa, nós temos aqui parênteses, colchetes e chaves. Aqui nós tínhamos apenas as operações divisão, multiplicação, adição e subtração. Aqui, além disso, nós temos parênteses, colchetes e chaves. Então, vamos lá. Existem outras prioridades que nós temos que seguir. Primeiro, nós vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Ah, mas dentro dos parênteses eu vou resolver o quê? Volta para cá, ó. Ah, no parênteses tem multiplicação e divisão? Então resolve primeiro. Depois resolve adição e subtração. Resolveu parênteses, vai para os colchetes. Ah, dentro dos colchetes tem divisão. Então, olha só, você vai resolver primeiro a divisão, depois você vai para a adição. Certo? Então, nós vamos combinar essas duas prioridades. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui primeiro? Olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar por aqui, ó. Eu tenho que começar por 8 mais 4. Depois, eu dou sequência. Então, vamos colocar aqui, ó. 30 subtraído, abre chaves, 20 menos 4 vezes, abre o colchetes, 30 menos. Eu consigo resolver isso aqui agora? Consigo. Então, não preciso mais colocar parênteses. 8 mais 2, 8 mais 4, 12 vezes 2. Fecha o colchetes. Tudo isso dividido por 2. Vamos lá. O que tá faltando uma coisa aqui, que eu estou sentindo falta. Tá faltando aqui umas chaves aqui. Vou colocar aqui também para a gente não cometer besteira. Olha só. Abriu umas chaves, tem que fechar aqui. Olha só, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos resolver isso aqui primeiro. Ó. Dentro dos colchetes, eu tenho subtração e multiplicação. Então, nós vamos resolver a multiplicação. Porque olha aqui em cima, ó, multiplicação tem prioridade em relação à subtração. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 30 subtraído. Abre chaves. 20 menos 4 vezes. Abre o colchetes. 30 menos 12 vezes 2, 24. Fecha o colchetes, dividido por 2. E fecha aqui as chaves. Qual é a prioridade agora? Essa aqui, ó. Nós só temos isso aqui para resolver dentro dos colchetes. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. 30 menos, abre chaves, 20 menos 4 vezes. É o resultado aqui, ó. 30 menos 24. É 6. E depois eu quero dividir por 2. E fecha as chaves.
Dentro das chaves, o que nós vamos resolver agora? Nós temos subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos resolver primeiro essa multiplicação. Depois nós vamos resolver a divisão. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu vou repetir o 30, menos, abre chaves, 20, menos 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2. Agora a prioridade é 24 dividido por 2. Então vamos colocar aqui, ó, 30 menos, abre chaves, 20, 24 dividido por 2, 12. Fecha aqui as chaves. Vamos lá. 30 menos. Eu consigo resolver essas chaves agora? Consigo. Quanto que é 20 menos 12? 8. Já tirei das chaves. E 30 menos 8 é igual a 22. Então, é importante que você tenha habilidade para fazer isso aqui rapidamente. Mas é muito importante que você leve em consideração as prioridades. Se você não tem prioridade, então é bem capaz de você não acertar essa expressão numérica. Certo? Aguardo vocês na resolução das atividades. Até mais!